Irmãos, então, nós vimos já no primeiro dia, nós falamos que o arrebatamento é iminente. Depois nós vimos algumas coisas dentro do período da tribulação. E hoje são 4 estudos. Vai ficar uma coisa que eu vou deixar para algum dia no futuro. Eu chamo estado final. Mas a gente viu o arrebatamento, a gente viu a tribulação. Hoje eu quero ver a preparação para o milênio. E no outro domingo queremos ver o milênio, que é abençoado. Muitos estudos, conferências de profecia, termina falando quase só na tribulação, mas o milênio é uma coisa que sempre enche o coração da gente. O maior sonho que ultrapassa a mente da gente, a felicidade que vai ser Cristo ser o rei da terra, de cada metro quadrado, e nós com corpos glorificados, a melhor coisa do corpo glorificado, incapazes de pecar. Eu pelejo, tenho vergonha dos meus pecados, mas sempre cai em algum pecado. Eu acho que a melhor coisa do corpo glorificado é a impossibilidade de pecar. Então, o milênio é maravilhoso. Né? Fica uma coisa curta e para algum outro dia é mais curta. É o estado final de todas as coisas depois do julgamento do grande trono branco. Então, as coisas são sedimentadas. Quem é salvo, está salvo, não pode mais pecar. E os diabos vão ser, os demônios e o diabo vão ser lançados no lago de fogo, vai ser arremessado para tão longe que nem a presença é mais sentida, e vai ter o estado eterno de todas as coisas. Mas isso aí não vai dar tempo. Hoje eu vou falar, então, sobre o milênio e nós vamos ver a posição pré-milenista. Ao longo dos séculos, nos séculos 1, 2, 3, os cristãos esperavam, Cristo tinha prometido que voltaria para estabelecer o reino, e todos criam que ele voltava para começar o reino. Depois, lá com Constantino, Agostinho, começo da Igreja Católica. Aí surgiu a ideia que Israel acabou, Israel agora é a igreja. Não existe mais a nação de Israel. E dava até a impressão, porque houve a diáspora, eles foram espalhados, e eles diziam, nós já estamos no milênio, e Cristo, quando nós fizermos um mundo perfeito, Cristo voltará ao final. É a posição chamada de pós-milenismo ou pós-milenarismo. Eu gosto mais de dizer milenar, porque em inglês é milenial, mas em português é milenar, o reino milenar, né? Um reino milenial. Então, eu uso mais pré-milenarismo. E, então, caiu o pré-milenarismo, entrou o pós-milenarismo. Mas ficou tão desmoralizado pelos fatos, que cada vez o homem matava primeiro de pedrada, depois de flecha, depois de canhão, depois com bombas soltadas por aviões, depois com armas atômicas. E cada vez o mundo foi ficando pior, mais violento, mais corrompido, que até os pós-milenaristas abandonaram essa ideia, se envergonharam dela. Mas surgiu a ideia do amilenarismo, amilenismo, que não tem milênio de jeito nenhum. Entendeu? Quando chegar um disso, isso é uma coisa só no telhado de 2 águas de interpretação, só tem 2 águas. Ou você crê literalmente, onde muito é muito, pouco é pouco, 1000 é 1000. O convite de Deus é a cada e todo e qualquer homem que quiser. Ou tem um alegorismo, que você diz, não, a ursa é símbolo da Rússia, o leão não está na bandeira da Inglaterra, quando fala leão é da Inglaterra. Aí cada uma arranja um outro dicionário, onde as palavras adquirem um novo sentido, 1000 é um número indefinido, venha, talvez venha. Então, no alegorismo, criaram a ideia que não existe milênio. E que todos os julgamentos vão ser no mesmo dia. Até o que o católico chama julgamento final. No enterro do católico, muitas vezes a pessoa com lenço branco vai ser enterrada. Adeus, até o dia do juízo final. Então, pensa que todos os homens vão ressuscitar de uma só vez,
ali vai ser julgado as obras de um, as obras do outro, o bem que fez, o mal que fez. Isso aqui vai dar para escapar, isso aqui não dá. Então, eles têm a ideia que é um só julgamento, mas há 3 julgamentos ainda vindouros. E Cristo ainda vai voltar e vai reinar 1000 anos. Se você é literal, termina... Ó, chegar numa reunião de 1000 crentes, vamos dividir os que vão crer literalmente e os que não vão. Os que não vão, cada um faz uma teoria. Vai dar mormon, vai dar testemunho de Jeová, vai dar adventista, vai dar pentecostal, que começa a alegorizar. E quem crê literalmente, a gente vai tudo convergir para uma coisa. Pode divergir assim na cor da cortina, no tipo de música, se canta antes, se canta depois. Mas quem crê literalmente, é pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, só chega a uma conclusão, a salvação é pela fé. E Cristo veio reinar 1000 anos, é dito várias vezes, só no capítulo 21 de Apocalipse. Não sei, 6 ou 8 vezes, tem a palavra 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos. Então, nós vamos ver isso. Aí pode, por favor, abrir em Atos 1:11. Por falta de tempo, eu não vou ler todas as palavras de todos os versículos, só vou ler as palavras-chave dos versículos-chave. Mas depois, ou eu vou imprimir, ou vou pedir para o pastor dar cerca de 15 páginas o estudo completo, 15 ou 16. Ou eu vou imprimir, ou vou pedir para o pastor Quininho enviar para cada membro da igreja. Então, vou meio correndo, mas vou ler só as palavras principais dos versos principais. Então, nós vimos já que vai haver um período de 7 anos, que é chamado a tribulação, ou a 70ª semana de Daniel. Ao final, quando o diabo pensa que vai ganhar, quando o anticristo pensa que vai matar até o último judeu, Cristo vem, e é a segunda vinda dele até a terra. A primeira foi até a terra, a segunda é até a terra. A vinda dele para nos levar é uma coisa diferente. Ele vem só até os ares e leva os crentes individuais de entre as igrejas. Os verdadeiros crentes que têm certeza de salvação, não importa a placa da igreja, mas se diz, Cristo é meu Salvador, eu sou infiel, eu não sou perfeito, mas Cristo é que me preserva. No Japão, na China, no Brasil, onde for, em qualquer cidade, aqueles que têm certeza de salvação são arrebatados. Mas isso não conta como vindo até a terra. Então, somente ao final da tribulação, Cristo vem até a terra. Então, me acompanha. Esse eu vou ler o versículo todo. Lembra quando Cristo foi sendo assunto aos céus, subiu aos céus, na Galiléia, e eles ficaram, os apóstolos, admirados, viu? Subindo um corpo humano, com peso. Ele é Deus e é homem, mas o corpo tem peso. Subindo assim lentamente aos céus, 100 metros de altura, 200, 1 quilômetro, 2 quilômetros, e eles olhando, subindo, passando as nuvens. Então apareceram os anjos que disseram, os quais também lhe disseram, ó varões galileus, por que vos tende postado olhando para dentro do céu? Esse mesmo Jesus, aquele proveniente junto de vós e havendo sido tomado para o alto, para dentro dos céus, assim virá, assim significa da mesma maneira, assim virá na mesma maneira como vós agora o viste indo para dentro do céu. Então, os anjos disseram que Cristo voltaria visivelmente, corporalmente, num corpo que pode ser pegado, que se subisse uma balança teria peso, um corpo que pode ser tocado. Cristo volta literalmente. Essa ideia, não, Cristo já voltou, está reinando. Aonde? No meu coração. Mas que não diz que vai haver perfeita paz, no meu coração há. Então, destrói tudo que a Bíblia diz. Se você for interpretar as coisas que Deus diz, que todo olho o verá, como diz, o olho do meu coração está vendo. Ele diz, todos verão. Aí você diz, não, todos os puros. Muda tudo. Pega uma receita do médico e começa a interpretar alegoricamente para ver o resultado. Até uma receita de cozinha.
bote 3 xícaras. Não, 3 é muito, eu vou botar 3 colheres de chá. Está tudo errado. Tem que seguir a receita, se é uma receita da cozinha, como diz. Nós temos que ler a Bíblia como se fosse um livro de matemática, nós não lemos de uma receita do médico, literalmente. Então, foi prometido. E quem fala sempre, os autores, o autor único da Bíblia é o Espírito Santo. Deus usou homens como se fossem máquinas de escrever. Eu volto a dizer, já foi ensinado séculos e séculos, hoje foi abandonado em todo canto, mas eu voltei a isso, porque Deus que põe na mente a palavra que o autor escreveu. Então, se Deus quer dizer, o sinal vai ficar sob a pele. Deus é muito preciso, de sob a pele, o sinal da besta. Se fosse na pele, ele dizia na, mas ele diz sobre a pele. Ele não vai ser o chip implantado dentro. Pequenas palavras têm muito significado. Uma diferença entre sob e sobre, esquerda e direita. Bom aviador, o ator de controle dizer, gira à esquerda no ângulo de 90 graus. Ele vira para a direita para ver se está certo. Pequenas palavras têm muito significado. Então, Deus escolhe as palavras certas. Então, vou um pouco rápido. Cristo virá primeiro com todos os que salvou para si desde Adão. Porque em certo local, em Zacarias 14, diz, então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Então, todos salvos. Eu acredito na salvação de Adão, de Eva e de Abel. Foi os primeiros salvos a morrer. Até o último que foi arrebatado, creu durante a tribulação, foi decapitado, mas não negou a fé. Todos voltam, Cristo quando volta com o exército. Ele é o rei e o comandante do exército glorioso. Então ele vem com todos os santos. Também volta com os anjos santos, os que não seguiram Satanás. Porque em Mateus 16 diz, porque está o Filho do Homem para vir, tem certeza, está o Filho do Homem para vir na glória do seu Pai. Primeira vez ele veio humilde para uma manjedoura. E foi o cordeiro, que é o animal mais pacífico e indefeso. Da outra vez ele vem como o leão de Judá e vem na glória do seu Pai. Continuando, está o Filho do Homem para vir na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Então, todos os salvos do universo, homem, mulher, criança e os anjos, nós voltamos com Jesus para o céu, do céu para a terra. Que Cristo está para vir antes do milênio, nós temos muito motivo. Primeiro, nós não estamos no milênio, como dizem os pós-milenistas, porque no milênio a Bíblia diz que os apóstolos vão ser os juízes, os governantes supremos sobre os 12 tronos colocados sobre as 12 tribos de Judá. A população vai crescer muito. Talvez a tribo de Benjamim tenha a população do Brasil. A tribo de Judá tenha a população igual dos Estados Unidos. Outra tribo tem a população igual à China. Agora, quem vai governar? Porque todos são reis subalternos ao rei maior, supremo, que é Jesus Cristo. Mas os 12 apóstolos é que vão estar governando as 12 tribos. Onde é que diz isso, velho? É em Mateus 19, 28, ele diz, vós aqueles me havendo seguido na regeneração, quando se assentar o Filho do Homem sobre o trono da sua glória, também vós vos assentareis sobre 12 tronos. Trono é uma cadeira, mas é uma cadeira que no ambiente é a cadeira que se destaca por nobreza e pela posição e que representa a autoridade suprema. Você entra até num Tribunal Federal, não sei o quê, tem uma cadeira especial central que é do presidente. Viu? E o rei tem um trono, que muitas vezes é feito de ouro, às vezes de ouro
folheada, havia de ouro maciço, reis da Inglaterra, o trono é uma cadeira especial, só ele pode sentar ali. Sentar numa cadeira é pena de morte, na cadeira do rei. Então vão ter 12 tronos, e quando ele se assentar o Filho do Homem sobre o trono da sua glória, também vós, ele está falando com os apóstolos, vos assentareis sobre 12 tribos, julgando as 12 tribos de Israel. Também nós estaremos reinando. Jesus Cristo, os apóstolos, nós, de acordo com a nossa fidelidade agora, Jesus Cristo, na parábola que ele deu 10 talentos a um, 5 a outro e 1 a outro, viu? Ele diz que nós receberemos tarefas. Ociosidade é muito ruim. Eu não sei com detalhe, mas nós vamos ter tarefas sumamente agradáveis. Você plantar, ver crescer, gafanhoto não comer, ladrão não roubar, seca não matar, e você colher, é a melhor coisa do mundo. Então nós vamos estar ocupados servindo a Deus. E nós vamos estar reinando. Aí Cristo dirá que o que recebeu 10 talentos vai receber 10 cidades para reinar. O que recebeu 5, que foi fiel, vai receber 5, de acordo com a sua capacidade. Né? Então, nós vemos recompensa. Viu? Então, vou ler alguns versículos só. Por exemplo, em Apocalipse 20 diz, e viveram, falando dos salvos, nós, e reinaram com o Cristo 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 6 diz, reinarão com ele 1000 anos. Nós vamos estar governando. Aí, não sei se vai ter um sistema de rodízio, mas você pode governar João Pessoa por um mês. Outro não teve tanta capacidade, vai governar uma cidade menor, outra uma maior, de acordo com as suas, mas todos vamos ser felizes. E motivo C que não estamos no milênio, ninguém está vendo as inexcedíveis bênçãos prometidas para o milênio. Você não vê paz reinando, justiça, não há, parece que cada vez está pior. Eu era menino, comecei a andar assim, para ir para o aniversário, acho que 10, 12 anos, eu saía do bairro de São José, ia lá para o bairro de Zé Pinheiro, para um aniversário, alguma coisa, a gente não tinha carro, voltava 11 horas da noite, eu tinha medo tinha muito cachorro solto, eu tinha medo de uma matilha de cachorro me atacar, mas nem pensava em ladrão. Hoje a gente vive com medo. Se eu estivesse num ponto de ônibus, às vezes eu vou num Mercedes com motorista, tem uma carteira que dá direito aí de graça no ônibus. Aí você vê duas pessoas suspeitas, eu tenho muito medo de moto com carona. Aí fui motoqueiro, andei de moto, mas hoje tem medo hoje está mais perigoso. Sérgio foi assaltado. Todos os membros da família de Valdeneira em Recife, todos foram assaltados várias vezes. A sobrinha dela, na Agamenon Magalhães, parece que vinha com o vidro aberto, o ar-condicionado do carro tinha quebrado. Um meninota assim, quebrou uma garrafa, botou aqui a garrafa nessa veia. Tia, me dê tudo, eu lhe mato agora. A criança quer para estar brincando de peão, empinar papagaio, coruja. Hoje está... Então, nós não estamos vendo as bênçãos do milênio. Nós não tornaremos o mundo perfeito antes de Cristo voltar. Por quê? Na revelação, o mundo vai ser consumido em vez de convertido. O mundo jaz no maligno. E nós temos aqui, em Daniel 2, 34 a 44, uma parte diz, esse reino não será deixado para outro povo, fazendo a profecia que vinha o Messias e ia ter o reino. Esmigalhará, quebrar em pedaços, e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E ele encontrará o mundo totalmente corrompido e a fé totalmente ausente.
Que vai ter fé individual, vai, mas Cristo faz uma pergunta retórica que nem precisa de resposta, porque já é óbvio a resposta. É só para oratória, você faz uma pergunta, é como se você estava olhando para um carro e diz, não é esse um carro marca tal? É evidente que é. Não é um mar grande e maravilhoso, ninguém vai negar. Pergunta retórica, então Cristo diz assim, em Lucas 18:8, digo-os, porém, que ele fará justiça em rapidez. No entanto, quando havendo vindo o Filho do Homem, porventura achará ele a fé sobre a terra. Agora, nós sabemos, fé salvífica, salvadora, vai haver, porque pessoas vão ser arrebatadas, mas a fé, muitas vezes, significa o corpo de doutrina de Gênesis a Apocalipse, guardada fielmente como Deus entregou. E eu tremo de medo disso. Agora, eu creio que vai haver, mas quando uma coisa é tão rara que quase não é visível, se vier um repórter com a função de passar 10 dias no Brasil e fazer uma amostragem em 10 cidades e saber se ainda há aqui alguma igreja batista fiel. Ele não vai procurar... tem igrejas, mas pequenas, como as nossas, isoladas, às vezes uma tão longe da outra que nem sabe que existe. Como quando Elias, o servo dele, diz, só restamos nós, fiéis. Todo mundo está adorando Baal. Aí Deus revelou, não, tem 7.000, a população talvez fosse 4 milhões entre homens e mulheres de Israel. Tem 7.000 que não dobraram os pés. Então sempre vai ter crente fiel. Se a igreja estiver num canto que a porta está, ele fica adorando em Deus em casa. Eu não vou numa igreja que chama, um dia chama um padre para pregar, outro dia chama um pai de santo. Eu vou adorar a Deus em casa e orar que Deus traga uma igreja batista, uma igreja fiel. Sempre vai ter. Então, Cristo está dizendo, do modo geral, para quem passar os olhos assim, não vai ter mais fé sobre a terra. Então, não é essa ideia do pós-milenarismo, de que quando o mundo tiver a justiça social, todo mundo rico, ninguém bebe, ninguém assalta, todo mundo ficou num estado de santidade. Aí Cristo vem. Isso não vai ocorrer, não. Cristo mostra o contrário. O Tonel gostava muito de ler em 1 Timóteo, dizia, quando estava pregando na praça, você sabia que o mundo vai ficar 20 vezes pior do que agora? Aí mostra que os homens serão ingratos, profanos, aquela lista que tem. O mundo vai ficar pior e a apostasia crescendo e a verdadeira fé mais rara de ser vista. E na sua vinda nós teremos a conversão de Israel, e não antes. Israel, os judeus são pecadores, perdidos, usam o nome de Jeová, mas não são crentes, porque rejeitaram o Messias. Todos eles estão perdidos. Israel só vai ser convertida no fim da tribulação. Se há uma conversão em um segundo de um país todo, eu vou ler só em Zacarias 12, de 12 em diante, sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei, é um ato de Deus, derramarei o Espírito da graça e de súplicas, e orarão para mim, a quem trespassaram. Eles estão esperando o Messias, rico e poderoso. Nunca aceitam hoje que Jesus foi o Messias prometido. Aí quando o Messias desce e os salva do anticristo, eles olham nas mãos, as mãos perfuradas. Olha as mãos perfuradas. Cristo mostra e vê o furo da lança que entrou por aqui e saiu por aqui. Aí eles entendem. Aí eles olharão para mim que eles trespassaram é furar através.
E eles prantearão por ele, como quem pranteia por seu filho unigênito. Eu perdi um filho, e temos 5. Né? Perdemos outro. Sofremos muito, mas quem só tem um filho, eu imagino que quem tem um consolo, chega o outro filho consola, outro consola, mas quem tem um filho unigênito, e cria com 20, 30 anos, marcando já o casamento, perto da formatura, é assaltado, é morto. A dor é indescritível. Então, que é assim que Israel vai chorar. Bom, então, nós não estamos no milênio agora, evidentemente. Acho que é uma loucura dizer que nós estamos no milênio. Só querendo ser louco e diferente, é evidente que não estamos no milênio. A ordem dos eventos também, que se você ler 2 capítulos, Apocalipse 19 e Apocalipse 20, que a ordem literal é a seguinte: primeiro, a ressurreição de todos os salvos da tribulação, que os martirizados. Isso é tudo em questão de segundo. Os salvos são ressurretos, sobem aos céus, se integram no exército que está descendo, e então tem a segunda vinda. É o segundo fato. Primeiro a ressurreição, depois a segunda vinda de Cristo até a terra. O Monte Oliveira é fendido, se divide em 2 partes, elas se distanciam de centenas de metros, fica um vale levando um rio caudaloso, talvez um rio como São Francisco, para o norte, outro para o sul. Deus muda até a topografia. Aí Deus destrui os inimigos de Deus, o diabo é condenado, o anticristo, o falso profeta. E quarto, Cristo inicia o seu reino corporal e visivelmente com vara de ferro sobre cada metro quadrado da terra. Então, essa é a sequência. Agora, Cristo falava, vocês por favor, abram, dá para a gente ler, a tradução um pouquinho diferente, abre em Mateus 25. Muita gente confunde o julgamento das nações com o julgamento do grande trono branco. Se tivesse mais tempo, se em vez de 4 horas fosse 8 ou 10, assim, a gente fazia num quadro negro, começava a comparar, como é completamente diferente. Vocês atentem sobre a época que vai ser cada um, o local, qual é o tipo de trono, quem vai ser julgado, quantos destinos vai ter, se é tudo um só destino ou se são 2, que são totalmente diferentes esses 2 julgamentos. O julgamento das nações, 25, começando do 31, eu vou saltar para o 33, porque ele diz que haverá as ovelhas e haverá os bodes. No 33, diz, ele porá em verdade as ovelhas à sua direita. As ovelhas são os verdadeiros salvos, durante a tribulação. Outros escaparam do exército do anticristo, estão ali disfarçados para ver se conseguem enganar Deus para ir para o milênio. Mas Cristo vai julgar. Aí, José, Francisco, Maria, tal, venham aqui para esse meu lado. E vocês outros venham aqui para esse outro. Então, versículo 33, ele porá em verdade as ovelhas à sua direita, mas o bode à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, aqueles que têm sido benditos do meu Pai, passai a possuir por herança o reinado tendo-vos sido preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, sofri sede e me deste de beber, estrangeiro era eu e me recolheste. Eu estava nu e me vestiste, adoeci e olhaste, cuidaste por mim. Na prisão estava eu e vieste até mim. Depois vamos pensar, mas quando é que fizemos isso? E eu já, com o Toniel, evangelizei o Toniel evangelizou, eu servi de intérprete. Um PhD, pastor luterano, desfanta, ore por ele. E ele diz, as obras que salvam, eu quero dar minha vida cuidando dos pobres lá na África, que Deus tenha a alegria de eu ser um mártir lá. E a salvação é por fazer obra, dar comida. Aí mostrou isso aqui.
Mas ele não viu uma palavra, Cristo, como é, o Toniel não sabe inglês, mas onde está a palavra aqui, irmãos? Aí ele localizou. Entendeu? Aí, eu vou ler. Então lhe responderão os justos, dizendo: ó Senhor, quando te vimos sofrendo fome e demos de comer, quando te vimos sofrendo sede e demos de beber, quando te vimos estrangeiro e recolhemos, ou nu e te vestimos, quando te vimos enfermo na prisão e fomos te ver. Quando é que ele fez isso contigo, Senhor? Mas havendo respondido, em verdade vos digo que tanto quanto, na mesma medida, na mesma proporção, tanto quanto o fizeste a um desses meus irmãos, o menor deles, irmãos em Cristo, no aspecto biológico, são os judeus. Ele está falando aqui dos judeus, aqueles 144 mil judeus virgens que pregam o evangelho, depois vão ser perseguidos pelo anticristo e vão ser acolhidos, convertidos, arriscando a vida. Chega lá, ferido e procurando apoio, os cachorros Rottweiler e Doberman latino a 1 quilômetro, seguindo e a polícia do anticristo, procurando matar aqueles judeus. Me acuda, ele entra aqui, esconde num porão, bota alguma gasolina, alguma coisa, espada para ver se despista os cachorros, mas arrisca a vida. Esses que arriscam a vida, mas amparam os filhos de Deus, os judeus, são esses que Deus, quando se acolheu, meus pequenos irmãos, os judeus convertidos, você estava fazendo isso a mim. Não é esse evangelho social, de dizer, nós vamos seguir, cada um de R$2 para comprar pipoca e no Natal distribuir 2 milhões de sacos de pipoca para a pobreza. Isso não salva ninguém. Nem quem faz vai ser salvo. Isso é obrigação nossa. Se você tem bastante, compartilha com quem tem. E depois eu nem vou ler. Aí depois ele diz a outros que não vão ser salvos. Então veja a diferença. Esse julgamento vai ser antes do milênio. O trono branco é depois. O primeiro julgamento é sobre a terra. O segundo é no terceiro céu, porque o trono branco vai ser depois de ser destruído o universo para criar nova terra e novo céu. O trono falado aqui é o trono da sua glória. É diferente do outro trono, do outro julgamento, que é o grande trono branco. Aqui são julgadas nações. Claro que é indivíduo. Deus não vai, vamos julgar o Brasil. Sempre Deus trata, nem com família, Deus trata com cada pessoa. Numa família de 10, pode 9 ser salvos, um ser. Então, Deus trata individualmente. Não há ressurreição aqui, no julgamento do trono branco, a ressurreição, e aqui é duas classes, as ovelhas é uma classe, os bodes são outra, e há dois destinos. Eu acho que só falta uma página um pouquinho, vou abreviar aqui. Depois, o noivo é Cristo. Tem uma coisa que talvez vocês estranhem, porque eu ensinei errado mais de 20 anos, porque eu só ouvia falar que a noiva é a igreja. E todos, eu tenho 10 livros, mal em inglês, sobre a escatologia, e todos os pastores falavam sempre, e aquilo fica uma coisa natural. Você, como a criança se ensinar uma coisa errada, ele acredita. Se alguém ensinar banana é veneno, ele vai crer naquilo a vida inteira. Até que um dia, não, rapaz, não é não, eu como todo dia, não tem nada. Então, eu acreditava e pregava e escrevia que a igreja é a noiva. Mas o irmão, muito simples, me perguntou, irmão, qual o versículo que diz isso? E eu passei 3 dias procurando, usei as concordâncias, onde é que diz? A igreja que o verbo ser, é semelhante à noiva. Quer dizer que é semelhante, não dizer que é. Você diz, fulano é corajoso como um leão. Não quer dizer que ele é um leão. Então, aí, Paulo quer entregar a noiva pura, no estado virginal, como o pai quer entregar a noiva ao esposo,
Mas eu encontrei mais de 30 ou 40 versículos no Velho Testamento dizendo que Israel é que é a noiva. Nós somos o corpo de Cristo. Eu encontrei muitas vezes. Mas ninguém casa com o corpo, com o próprio corpo. Viu? Então, não vou me alongar nisso, mas citar alguns versículos que mostram que Israel é que é a noiva. Isaías 54 diz, o teu Criador é o teu marido, falando a Israel. Isaías 54 diz, por um breve momento te deixei, porque Israel foi uma esposa adúltera. Então, por um breve momento te deixei, mas com grande misericórdias te recolherei. Justiça existe, mas o perdão é muito melhor. Pode ser homem ou mulher traída, eu nunca na minha vida aconselhei nem aconselharei, mesmo se disser minha mulher traiu, meu marido traiu. Ora a Deus, os dois juntos, se ajoelhem, se perdoem. Meu conselho é manter juntos. Então, se abandonar e sair de casa, não tem jeito. Mas Deus, por um breve momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Ela vai chamar de Israel, vai ser chamada de Biulá, que significa a casada. Em Jeremias diz, voltar atrás, ó filhos retrocedentes do Senhor, pois eu vos disposei e vos tomarei. Então, encontrei dezenas, 20 ou 30 versículos, que Deus declara que a esposa é Israel. Nós somos o corpo de Cristo. Eu prefiro, então, ficar com a Bíblia, por causa desse desafio que esse senhor fez no sentimento. Onde é que diz isso? Então, tem coisa que vai ficando por tradição, passou para a Igreja Católica, da Igreja Católica passou para os batistas, passou para os reformados, e a gente aceita, mas descobre que não está na Bíblia. Então, eu acho que... Vou só dizer os títulos agora. A ceia era antes da consumação do casamento. O banquete, o costume de cada povo é diferente, mas os povos orientais, lembro de Sansão, teve uma festa de não sei quanto, não me lembro, parece que foi 7 dias. Foi, se alguém não sei se lembra. Depois é que havia a consumação, a união dos corpos. Então, não só em Israel, mas em todos os países ao vizinho era isso. Então, a ceia vai ser o milênio. Até no sentido mal, até as aves carnívoras, como urubus e águias e gaviões, vão se alimentar muitos anos dos corpos dos exércitos de anticristo derrotados. É uma humilhação que Deus está dando sobre o diabo e sobre o anticristo. E é chamada a ceia dos animais. E nós vamos ter o banquete, que o milênio vai ser todos os salvos reunidos adorando a Deus. Depois dos 1000 anos é que vem o sentido figurado, o início da vida conjugal eterna, que vai ser a Nova Jerusalém. Vou ler mais uma passagem só. Deixa eu escolher uma aqui. Deixa eu escolher uma passagem. Apocalipse 9:9, parece que eu não copiei aqui, deixa eu ver. Leia aí direto. Olha, Apocalipse 19:9. Apocalipse 19:9. Bem-aventurados aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Muitas vezes a tradução foi uma diferença. Boda é o casamento, mas há uma diferença entre o casamento e a festa do casamento. Até aqui, só que a ordem aqui é o contrário. A gente vai no juiz, o pastor é investido da autoridade para fazer o casamento religioso com efeito civil. Ao casamento, depois nós vamos para uma festa, como chamam, casa de recepção, e então ali tem o festejar.
Lá no Oriente é o contrário. Primeiro há o banquete, depois vem o casamento em si. Então, Cristo diz, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia da boda do Cordeiro, que é o milênio. A ceia corresponde ao milênio. Dá tempo para alguma perguntinha, irmão Gustavo e irmão Vanderlei? Se tiver alguma pergunta... Sim. Não entendi bem. Se o senhor puder explicar melhor essa parte da igreja não ser chamada de noiva. Assim. Pois é, eu ensinei 20 anos, até em 4 institutos bíblicos, Palavra da Vida, em Campina Grande, na igreja do Cristo, né, com o pastor Walter Gordon, que a igreja, o noivo era Cristo e a igreja era a noiva. Não um ponto assim de eu me separar, dizer que heresia, não. Viu? Mas esse senhor disse, onde é que diz isso na Bíblia? Na Bíblia. Aí eu passei 3 dias procurando, concordância eletrônica, eu botei quais são os versículos que tem a palavra noiva e igreja. Não achei nenhum. Achei 2, mas quando eu fui ver, não diz a igreja, a noiva é a igreja. Diz, acho que Efésios, que quer vos apresentar como se fosse uma noiva, pura e imaculada. Mas as coisas do Velho Testamento são mais fortes, porque diz que eu te desposei, eu sou teu marido, tu és minha esposa. Então, usa o verbo é. Viu? Então, eu achei mais coerente, irmã, porque isso nasceu assim, da negação do partido de Constantino, que sequer existia mais Israel. Aquilo era uma excrescência, Israel ali era um rebroto de uma coisa má, nociva, que foi cortada e está querendo brotar e se esmaga, que não, Israel somos nós. Então, com Agostinho, tudo negava Israel, perseguiu os judeus, a Inquisição matou os judeus. Então, incorporar todas as promessas que eram para Israel, que é uma promessa onde Deus diz, tu, tribo de Judá, tu acontecerás isso, tu, tribo de Efraim, então, nitidamente é para Israel. Eu não posso, tem que ser literal, Israel é Israel, igreja é igreja. Deus sabe escrever Israel, Deus sabe escrever igreja. Então, as promessas que são a noiva, são para Israel. Agora não é coisa que eu vá me separar de ninguém por causa disso, não. Isso que o senhor está falando aí é notório em Oséias 2:16, que diz assim. Deixa eu ver, Na verdade, Oséias, né? Oséias 2, do 14 até o 16. Portanto, eis que eu atrairei e levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas, dali e o vale de Acó, por porto de esperança. Ali cantará como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Agora o 16 é que o Senhor está falando com relação a quem é a esposa de Cristo. Muito bem. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor, e que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. Amém. Então, Deus promete, nunca vi Deus desfazer essa promessa. Ele está dizendo para a nação de Israel, isso foi Oséias, não havia nem a revelação que havia a igreja, não havia. Era um mistério que só foi revelado, acho que a primeira vez que tem a palavra igreja é em Mateus 16:8. A gente sabia que o judeu tinha salvação, o gentil tinha salvação, como Naamã, como Nabucodonosor, acredito que foi salvo, muitos reis, muitos gentios foram salvos no Velho Testamento, mas que ia haver um corpo, como nós estamos aqui, onde
a ex-judeus, podia estar nesse banco aqui, um judeu convertido, e dizer, você é judeu? Não, sou um cristão. E tem um muçulmano que botava os filhos para vir com bomba e explodir em Israel. Ele disse, eu estou arrependido, hoje eu sou um cristão. Na igreja não há diferença entre judeu e gentio. Então, isso era um mistério que Deus ia fazer, que a humanidade estava dividida em judeu e gentio. E Deus criou uma terceira coisa que une os dois. Né? Então, aqui está falando que a noiva de Deus, Jeová é Cristo, e Cristo é Jeová. Porque toda vez que o autor da Bíblia verdadeira é o Espírito Santo. Então, ele usou o pentagrama lá no Velho Testamento, Jeová. No Novo Testamento, sem citar as palavras, ele usou a palavra grega kurios, que é Senhor, e aplicou a Cristo. Então, o mesmo autor não é contraditório. Os testemunhos de Jeová estão errados. Jeová é Cristo. Cristo é o Deus. O nome de Cristo é Deus. Como ele disse a Tomé, você quer ver? Como é que você me pergunta que quer ver Deus? Quem está me vendo, está vendo Deus. Então, voltando aqui, a promessa foi dada a Israel e nunca foi retirada. Não é diminuição para nós, porque ele nunca disse para Israel, sim, isso para o Israel convertido, que só para ser Israel biológico não está salvo, não. As bênçãos de Israel são bênçãos terrestres. Ninguém vai ser salvo por ser judeu, só vai ser salvo se for judeu, se crê em Cristo. Se for brasileiro, se crê em Cristo. Agora, Deus deu bênção a Israel de ter aquela terra é deles. E vão morar em paz, Deus prometeu 1000 anos de paz. Sim, irmão, eu agora realmente fiquei confusa, né, com essa questão, porque eu acredito que a gente venha reproduzindo, né, como papagaio. Ao longo do tempo, a gente vem ouvindo aquilo e repetindo. Então, eu realmente não tinha imaginado que a noiva de Cristo é a igreja, no caso. Então, assim, eu fiquei em dúvida com relação a Israel ser a noiva. Então, Israel é a noiva quando ela for restituída, tipo, salva. Não agora, né? Porque agora até agora eles têm rejeitado. Então, o noivo é Jesus Cristo, quando vier em sua glória, né? Completamente, né? Não como antes, como maltratado e coisa e tal. Então, a noiva é o corpo, são todos os salvos, não é isso? Todos os salvos. Independente. A promessa só está explícita que foi para Israel convertido. Né? Então, é como Jorge leu aí, que ele está falando a Israel. Né? Aí diz, foi Oséias, não foi, irmão? Então, diz, eu te desposei, eu sou teu marido, tu és minha esposa. Então, nunca foi desfeita isso. E nunca foi dito isso da igreja. Então, é Israel quando ela for restituída. Quando for restituída. Tá certo. E a noiva é que são... Não, o corpo de Cristo é que são os salvos. Nós somos o corpo de Cristo, Israel não é. Aí é que tá. Aí nós somos o corpo de Cristo. Eu não sei agora a diferença do corpo para a noiva. É porque, assim, a gente que às vezes confunde aquele versículo lá de João 1,12, veio para o que era seu, mas os seus rejeitaram. Só que é o seguinte, aquele versículo ali, ele não está dizendo que todo Israel rejeitou a Cristo. Ele veio sim, agora, mas a vírgula lá ensina que, mas a todos, houveram pessoas em Israel que reconheceram Cristo da forma que ele realmente deveria ser reconhecido. Então, às vezes, é o seguinte, as pessoas acham assim, então Israel não é a noiva porque ela rejeitou. Não. Israel vai sempre ser a noiva de Cristo, porque ele mesmo disse. O Oséias mostra lá, ensina que Deus vai falar para Oséias, para dizer para a nação que, olha, vocês adulteraram e isso, mas eu vou provar o meu amor
Aí diz lá, casa com a mulher adulta e tal, não é? Então, assim, mostrando que Deus jamais abriu mão da sua esposa, que é Israel. É muito claro isso aí. Às vezes as pessoas aqui confundem, veio para o que era seu, apenas isso. Em Isaías 62, Sim, irmão. Sim. Isaías 62, no versículo 1, ele diz: Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E os gentios verão a tua justiça, todos os reis a tua glória, chamar-te-ão por um nome novo que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão, o meu prazer está nela, e a tua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Amém. Eu lembrei, irmã, quando Pilatos perguntou, ele intercedeu, soltem Barrabás e tudo, e os líderes judeus disseram, o seu sangue seja sobre nós e nossos filhos. Então Israel, rebelde a Deus, como ele disse, Cristo veio para o que eram os seus, e os seus o rejeitaram. Israel está sob a maldição de Deus. Mas um dia vai voltar ao relacionamento. É como a esposa que abandonou, se prostituiu, se entregou a outros homens, né? Rejeitou o marido, e um dia ela volta a amar, meu marido, quem cuida de mim, quem me ama, eu vou voltar ao meu marido. E é tão bonito, que é difícil para o ser humano fazer isso. Poucos homens, eu conheço alguns que fizeram isso, e eu admiro, muita gente despreza. Ou a noiva, eu sou mais do que tu, eu sou a noiva e um corpo. Não, toda a glória é de Deus. Né? Também não é uma coisa que eu talvez não devesse ter nem falado numa conversa tão rápida. Não é coisa que eu me separe de ninguém por causa disso, porque eu andei enganado 20 anos, até que alguém diz, olha, abandona os seus 20 livros e leia na Bíblia. E eu passei 3 dias procurando, muitas horas, em computador, em concordância, e não encontrei afirmação que a noiva é a igreja, nem Deus dizendo para Israel, nunca mais você vai ser minha esposa. Então, eu quero ficar onde a Bíblia diz que é um terreno sólido. Tá bom, irmão. Sim, irmão. Irmão Hélio, a escola bíblica dominical é um momento muito peculiar, não é? Assim, muito oportuno para os crentes fazerem perguntas. E principalmente nesse momento de pandemia, tanto presente no templo, nós temos várias classes, né? Vamos dizer assim, de irmãos, temos crianças participando, nós temos adolescentes, nós temos adultos, nós temos crentes jovens, né? Novos convertidos na fé e velhos convertidos na fé. Como também nos acompanhando pelas redes sociais, nós temos pessoas crentes, novas convertidas, velhas convertidas, e temos amigos que não são crentes. E esse é um tema, né, que precisaria de muito mais tempo, como o irmão tem colocado, para ser bem, né, trabalhado, porque é muito profundo, né? E a minha pergunta, na verdade, só pediu ao irmão, na verdade, que explique, né, para a igreja, para os irmãos que estão nos ouvindo, para os amigos que nos ouvem, o que é escatologia, né? Uma palavra que não é muito comum nós usarmos, nós clientes, sim, né? Usamos mais, talvez as pessoas que nos acompanham, os novos convertidos, as crianças que estão aqui, os jovens, não tenham a compreensão, né, ou o significado real do que seja escatologia. Tá certo, tá certo. É a junção de 2 palavras. Logia é o estudo, como você diz, cristologia, estudo sobre Cristo. Ou seja, biologia é o estudo sobre as coisas biológicas. E escatos significa as últimas.
Então, escatologia é juntar os versículos da Bíblia que falam sobre as últimas coisas. O que acontecerá aos que morreram? É pó, vira terra, vira estrume. Os que se creram em Cristo e foram mortos, torturados, deram a vida por Cristo. Acabou. Nós somos animais que nascemos, morremos, somos enterrados, desaparecem. Vamos ser comidos por verme e viramos nada. Qual vai ser o futuro? Que são as grandes indagações do homem. De onde eu vim, para que eu vim e para onde eu vou. Então, a escatologia está avisando ao crente, olha, não importa se você é perseguido, a vitória final, a felicidade, que a mente nossa não consegue imaginar a felicidade que vai ser primeiro no milênio e depois da eternidade. E para o descrente, olha, não importa se você é jovem, foi eleito o corpo masculino ou feminino mais bonito da terra, ou mais forte, ou ganhou nessas lutas, lutou com 3 e nocauteou os 3, não importa. O rico. Importa a pergunta depois de morto, que fizesses tu sobre o Salvador. Ninguém vai dizer, não, eu fui muito rico. Ah, no meu tempo de jovem, eu fui o melhor jogador do Brasil. Isso não vai importar. O que vai importar... Um dos missionários, esqueço o nome, que foi trucidado pelos índios, ele estava querendo fazer amizade lá com os índios, para penetrar lá nos índios, evangelizar, e uma das maneiras, ele faz uma cabana e fica ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, bota presente, bota espelho, bota pente, bota utensílio, machado, longe, os índios vão, levam de presente, para ver se faz amizade. Mas é difícil, são 2 assombrados um com o outro. O índio que nunca teve contato com o homem branco, e que ouviu falar que o homem branco, onde entra, é para matar, para não sei o quê, com medo deles. Então, ele tentando mostrar-se amigo, e na tenda dele, a barraquinha dele, no diário, ele escreveu essas palavras: somente uma vida logo passará. Só o que foi feito para Cristo permanecerá. Foi encontrado porque ele foi morto no outro dia. Foi a última página do diário dele. Interessante que depois os filhos cresceram, foram missionários e foram para essa tribo. E a tribo todinha se converteu, Gustavo. Mas muito envergonhado de ter morto o pai deles, o primeiro que foi levar a mensagem de esperança, de salvação, e eles mataram. Agora, isso é uma verdade, que o estudo de escatologia é um estudo muito bom para o não salvo, porque faz pensar qual vai ser meu futuro. Vou só viver na balada, na riqueza, não sei o quê. E depois? E para o crente, que às vezes é crente, mas as luzes do mundo, a glória do mundo, ser um professor PhD, ser um cientista, ser solicitado, aquilo às vezes faz com que você não desenvolva. Então, essas palavras, agora vou terminar com essas palavras desse mensagem. Somente uma vida nós temos. Viu? Tudo vai se acabar. Agora, só o que é feito para Cristo é que vai permanecer. Nos milênios, daqui a 2 milhões de anos, não importa se eu tenho uma coisa, eu tenho o jardim mais bem cuidado da rua. Se eu usasse aquele tempo para falar do Evangelho, eu passava 3 horas por dia adubando o jardim. Você falou a seu tio, a seu primo sobre a salvação. Não tinha tempo. Mas que importa você ter usado? É um incentivo para a gente, o estudo de escatologia. É uma esperança, que não importa se vê um governo e vai proibir pregação, Deus no fim vai me dar a vitória. É um incentivo para o crente e é um incentivo para o não crente, para pensar e se converter. Amém, meu irmão. Obrigado. Obrigado.